Olá, eu me chamo Eliomar e essa é mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Barro Preto. Hoje nós concluiremos o nosso estudo sobre os 10 mandamentos, uma abordagem prática, e antes de começarmos, como sempre fazemos, vamos juntos falar com Deus. Pai querido, mais uma vez, Senhor, estamos aqui gratos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos estudarmos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por essa palavra que é viva, que é eficaz, que traz verdades preciosas e que provoca transformação em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos permitiu, Pai, termos acesso à Tua Palavra e aprendermos cada dia mais de Ti e mais daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse estudo que fizemos, por essa série que hoje se conclui. Te peço, ó Deus, que cada uma das verdades que foram ditas aqui, de alguma maneira, possam fazer diferença na vida de cada um de nós. Te agradeço, Senhor, por prover esse meio, Pai, essa oportunidade de que a Sua palavra seja proclamada muito além dos limites aqui, das 4 paredes da igreja física, mas proclamada, Pai, para todos aqueles que estão sedentos do Senhor e que de alguma forma têm acesso, Pai, a esse conteúdo. Pai, te agradeço pela visão que essa igreja tem de fortalecer a EBD, de valorizar o estudo da Tua Palavra. Te agradeço pela vida do pastor Alessio, da Esther, da Lídia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado líderes à frente desse ministério que enxergam o quanto é importante que a Tua igreja, que o Teu povo conheça as verdades que o Senhor deixou para nós. Te peço, Pai, que nos dê aqui uma aula abençoada, que o Senhor fale aos nossos corações e que, Pai, com muita liberdade, o Senhor, através do Teu Santo Espírito, age em nossas vidas através desse conteúdo. Muito obrigado, Senhor. Te peço, Pai, perdão pelos nossos pecados. Te peço, Senhor, que não olhe para os nossos erros nesse momento, mas nos permita, Pai, sermos agraciados com o entendimento da Sua vontade para a vida de cada um de nós. Agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, esse é o nosso último estudo, então, sobre os 10 mandamentos. É o nosso 11º encontro, porque no primeiro nós fizemos uma introdução sobre a importância do estudo dos 10 mandamentos, e agora estudaremos, então, o 10º mandamento. E parando aí com as delongas, né? Para de enrolar, vamos lá para a leitura do 10º mandamento de forma direta. Êxodo 20, verso 17. Leia comigo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esse mandamento nos diz, então, que não devemos desejar, cobiçar o que pertence ao próximo. E para estudarmos, então, esse mandamento, existem 2 conceitos com os quais a gente vai trabalhar aqui nessa aula. Você vai ver aí 2 palavrinhas, uma mais comum, outra talvez você ache um pouquinho estranho, que é a pleonexia e a avareza. Bom, o que é a pleonexia? É um desejo insaciável de possuir aquilo que pertence ao outro. Já conheceu alguém que fala que a grama do vizinho é sempre a mais verde? É sempre a mais bonita? Conhece alguém que sonha muito em trocar de carro, depois que troca, passam 3 meses, ele acha já o próximo modelo que ele quer ter, né? E aí ele vê alguém passando com aquilo. Isso é pleonexia. Estou dando aqui exemplos simples, mas claro que isso pode ser muito mais agravado, né? E em alguns casos, inclusive, ser um sintoma aí de uma doença. Bom, então, pleonexia é desejo insaciável de possuir aquilo que pertence aos outros. E a avareza? A avareza é um pouquinho diferente, é desejar mais do que o suficiente, é querer mais do que aquilo que eu preciso, né? Alguém que é insaciável, alguém que, ainda que tenha aquilo que é suficiente para a sua vida, está sempre insatisfeito e sempre quer mais, é desejar mais do que o suficiente. Então, enquanto a pleonexia fala de desejar aquilo que não pertence a mim, que pertence ao outro, a avareza fala de desejar mais do que eu preciso, mais do que é suficiente para mim. E a Bíblia nos ensina
que esses dois comportamentos, a pleonexia e a avareza, não devem fazer parte das nossas vidas. Aliás, além de deixar claro que não deve fazer parte da minha vida como cristão, a Bíblia mostra que nós não precisamos nos comportar assim. Porque, afinal de contas, Deus, nosso Senhor Todo-Poderoso, é aquele quem nos sustenta. Portanto, esses comportamentos não deveriam estar presentes na vida do cristão, porque nós temos um Deus a quem confiamos, em quem confiamos, e que nos sustenta dia a dia. Veja o que diz a carta aos Hebreus 13, verso 5. Leia comigo. Seja a nossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Meus irmãos, que palavra que nos fortalece, não é? Que nos enche de conforto. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Portanto, contentai-vos com as coisas que tendes. Devemos nos contentar com o que temos, sabendo que é Deus quem dá. E devemos ter fé que Ele jamais nos abandonará. Quando nós estudamos aqui o 8º mandamento, que falava sobre não furtar, nós vimos que uma das motivações para errarmos no 8º mandamento é o pecado de não confiarmos plenamente em Deus. Nós precisamos confiar no Deus que nos sustenta. Meus irmãos, desejar conquistar as coisas, trabalhando para isso, não é errado. Porém, o desejo não pode ser movido por um sentimento de inveja, por um sentimento de soberba. O desejo por algo não pode ser uma obsessão do nosso coração, tomando inclusive o lugar de Deus. Lembre-se, nós temos dito aqui, aula após aula, Deus deve sempre ocupar o lugar das nossas primícias. Deus deve ser o primeiro foco da vida de cada um de nós. E aí, quando a gente fala sobre evitar o pecado da cobiça, é importante que a gente reconheça quais são as evidências de um cobiçoso. E a Bíblia nos ajuda, com vários textos, a entender, a identificar comportamentos que são de um cobiçoso. Leia comigo Filipenses 3, dos versos 17 ao 19. Veja, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Sabe por quê? Veja o texto. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então o autor está dizendo aqui da tristeza dele, ele diz inclusive que fala disso chorando, porque apesar daquelas pessoas estarem com eles, são pessoas que se preocupam com as coisas terrenas. Um cobiçoso tem os seus pensamentos totalmente ocupados com as coisas terrenas. Se ele fosse espiritual, ele ocuparia o seu coração em primeiro lugar com as coisas do céu e de forma secundária com as coisas da terra. Onde é que nós focamos o nosso esforço, o nosso empenho em meio a essa sociedade materialista na qual estamos incluídos? Se você pudesse fazer um gráfico das suas atividades no tempo, se você pudesse colocar numa planilha e pensando assim, como é que você distribui, como é que você consome, como é que você investe o seu tempo durante os dias. Compare aí o tempo que você dedica ao seu trabalho, à diversão, aos estudos. Compare isso com a sua dedicação, ao tempo que você investe com as coisas que são espirituais. Com a oração, com a leitura das Sagradas Escrituras, com a adoração, com a igreja, com os ministérios. Eu gosto de provocar esse tipo de análise, porque muitas vezes a gente lê esses textos e parece que não são para nós. Por várias vezes eu disse aqui que a gente lê um mandamento e parece que ele não se aplica a nós. Foi assim, por exemplo, quando nós lemos não matarás, né? E aí parecia, poxa, eu não sou um homicida. E parecia que aquilo não era aplicado a nós. E quando a gente começou a entender um pouco mais a abrangência desse texto, a gente viu que muitas vezes a gente mata os outros aos poucos, né?
E aí? E se você parar então para comparar, pensando agora nesse mandamento da cobiça, o tempo que você investe nas coisas que são materiais e nas coisas que são desse mundo, e o tempo que você investe nas coisas que são do céu e nas coisas que são espirituais. Como é que você se avaliaria? Afinal, onde é que está o seu coração? Nas coisas do céu? Nos valores de vida eterna? Ou nas coisas terrenas que são passageiras? Vejamos o que disse João a respeito de Cristo. Leia comigo João 3, versos 31 e 32. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Qual é o seu assunto? Sobre o que você conversa com seus amigos? Apenas sobre os valores do mundo? Você só fala sobre as conquistas dessa vida? Quais são os seus valores? Sobre o que você tem conversado? Você sempre fala sobre o próximo bem que você quer comprar, sobre a sua próxima conquista? Quando alguém que te conhece, te vê, né? Quando alguém olha para você, o que essa pessoa espera de você? Quais são as características? A pessoa vê em você alguém santo, ou seja, alguém separado por Cristo? Ou ele vê alguém que anda em conformidade com os valores do mundo? E atenção, porque aqui não basta um estereótipo, porque às vezes a gente fala de como você é visto e as pessoas acham que a gente está falando sobre apenas o exterior, né? A gente não está falando aqui sobre algo forçado. Eu não estou falando aqui sobre você tentar parecer algo que você não é. A transformação, meus irmãos, para que a gente não seja cobiçoso, para que a gente, em última instância, não seja alguém que valoriza muito mais o mundo do que o próprio Deus, é uma transformação que vem de dentro, provocada pelo próprio Deus, a partir da busca pelo Espírito Santo de Deus. Veja que interessante a passagem de Mateus 26, verso 73. Leia comigo. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Meus irmãos, Pedro foi identificado pelo seu jeito de falar. E lembre-se, aquela era uma situação em que ele não gostaria de ser percebido naquele momento. Se havia um instante em que Pedro mudaria até o seu jeito de falar, tentaria se esconder, era aquele momento. Pedro havia acabado de negar a Cristo pela segunda vez, e ele estava em instantes de negar a Cristo pela terceira vez. Se tem alguém que naquele momento não queria ser reconhecido, era Pedro. Se tem alguém que no seu estereótipo tentaria falar de uma maneira que ninguém percebesse que ele era um discípulo de Cristo, era Pedro. Mas o que foi que as pessoas disseram? Que ele foi reconhecido pelo seu modo de falar, ainda que ele tentasse esconder. Pedro era alguém transformado por dentro. Por mais que ele quisesse negar a Cristo, ele não conseguiria esconder que era alguém separado para ser santo, cordeiro de Cristo. Uma recomendação muito forte que precisamos seguir é de cuidar do nosso coração. Nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus, buscar santificação em todo o tempo, crescimento espiritual, maturidade cristã maior a cada dia, para que ainda que no momento de muita fraqueza da nossa vida, nós sejamos identificados como cristãos. Pessoas que têm o seu maior valor nas coisas que são do céu e não nas terrenas. E sobre esse cuidado com o coração, vamos ler Lucas 6, verso 45. Veja, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se nós deixarmos a cobiça tomar conta do nosso coração, a nossa fala, o nosso comportamento, o nosso testemunho serão maus. Preserve o seu coração, alimentando-o com valores de vida eterna, orando a Deus, meditando na sua palavra.
Preste atenção no que Paulo diz a respeito de Demas. 2 Timóteo 4, verso 10. Veja. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Demas foi alguém que, segundo esse testemunho, amou o presente século, mas abandonou a Paulo. Deu mais valor ao mundo, desprezando então os valores que eram celestiais. E você se lembra como foi que reagiu aquele jovem rico quando soube que deveria deixar seus bens, aqueles valores que são terrenos, para seguir a Jesus? O seu sentimento foi de tristeza quando ele ouviu aquela verdade. O seu coração estava preso, enraizado nas riquezas desse mundo. Ele dizia que queria o céu, mas seus reais esforços eram voltados para os valores terrenos. O seu coração estava cheio disso. Quando a gente fala, como eu provoquei aqui, sobre avaliar como estamos investindo o nosso tempo, precisamos avaliar o quanto temos nos sobrecarregado com os negócios, com os valores, né, com as atividades que são próprias desse mundo. Veja Lucas, lá no capítulo 10, dos versos 38 ao 42. Veja. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta, naquela lição trazida pelas Sagradas Escrituras, se preocupou com muitas atividades, mas se esqueceu do que era mais importante, que era a sua alma diante do Senhor Jesus. Levamos uma vida tão atarefada que muitas vezes precisamos comer rapidamente, correr de um lado para o outro. Às vezes não temos tempo, inclusive, para os nossos amigos. Essa é uma frase que eu ouço muitas vezes, né? Poxa, tem pouco que a gente não se vê. A vida está atarefada, eu trabalho muito, não tem tempo nem para os amigos. E essa frase termina aí. E a gente, às vezes, não percebe, meus irmãos, que às vezes está faltando tempo, inclusive, para Deus. Ou às vezes a gente dedica algum tempinho, mas falta a qualidade do nosso tempo com Deus. Como é que está o seu tempo investido no seu relacionamento com Deus? Quanto investimos para orar e para meditar na palavra do Senhor? Estamos agora concluindo o plano de leitura anual que fizemos. Aliás, no próximo domingo fica aqui um convite para que você participe da Escola Bíblica Dominical, onde teremos um momento para o fechamento dessa leitura bíblica que foi promovida e incentivada pela nossa igreja. Algumas dúvidas enviadas pelos irmãos serão respondidas. Isso, meus irmãos, esse tipo de ação representa, né, onde deveríamos, de fato, focar, investir o nosso tempo. E mais uma vez eu quero lembrar aqui do 8º mandamento, quando nós falamos também sobre furtar de Deus um tempo que deveria ser dedicado a Ele. Normalmente o nosso tempo é destinado a manter o que nós já conquistamos, ao nosso sustento próprio, né, material, ou então a obter mais do que nós já temos hoje, a, de alguma maneira, alimentar o nosso desejo de evidenciar que crescemos, né, que estamos evoluindo, que conquistamos mais, que de alguma maneira somos mais valorizados, né? Esse, meus irmãos, é um grande risco para a qualidade da nossa vida cristã. Pode ser sim que na nossa qualidade de vida cotidiana, né, com um pouco mais de conforto, seja muito bom, isso não é um problema.
mas isso não deveria afetar a nossa qualidade de vida cristã. Quando isso começa a afetar a nossa qualidade de vida cristã, é um problema, né? As primícias, como eu já disse aqui, precisam ser de Deus. E aí nós precisamos vigiar. O dinamismo do mundo nos engana sutilmente. É sempre um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e quando a gente soma todas essas necessidades, isso está tomando toda a nossa atenção. Um coração cobiçoso é tão determinado a obter cada vez mais, mas crescendo segundo os valores desse mundo, que muitas vezes não se importa, inclusive, com qual meio é utilizado para se obter mais. Às vezes, na ganância de obter mais, a gente começa a fazer coisas que são pecado, que não são ensinadas pela Bíblia, e a gente nem percebe, porque o nosso coração está tão tomado da cobiça, que alguns erros parecem ser pequenininhos, e a gente começa a amenizar, né, a minimizar o pecado também na nossa vida. Um exemplo interessante está em Oséias 12, versos 7 e 8. Acompanhe. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão, mas diz, contudo, me tem enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços, não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Alguém que tinha balança enganosa estava dizendo isso. Efraim era um mercador com balança enganosa e que estava dominado pela cobiça. Muitos se orgulham por conseguirem obter vantagens ilícitas, contando o quanto se dão bem com a sua esperteza. O cristão não pode ser assim. Aquela palavra de que o mundo é dos espertos não pode ser contada como vantagem na vida de um cristão. A gente tem que ter muito cuidado com a cobiça, que sutilmente corrói, vai aos poucos destruindo bases da nossa vida. Veja que a gente falou muitas vezes aqui sobre o coração. Nós estamos falando de algo profundo. Sutilmente e sem a nossa percepção, a cobiça vai aos poucos corroendo as bases, né? Aqueles locais nossos onde deveria estar ali toda a estrutura que sustenta os fundamentos mesmo, onde estão firmadas as verdades daquilo que conduz a nossa vida. Então, devemos cuidar do nosso coração, protegê-lo de alguma maneira. Veja Lucas 12, verso 15. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Eu vou ler de novo esse trecho. Guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, para que a cobiça jamais domine a nossa vida. Paulo é um bom exemplo de alguém que tinha esse cuidado. Veja 1 Tessalonicenses 2, verso 5. Diz assim, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de pretextos de avareza. Deus disso é testemunha. Por que o texto fala em pretexto de avareza? Porque o cobiçoso facilmente se engana, como se o seu erro fosse de alguma maneira justificável. Cuidado, meus irmãos, a cobiça chega aos poucos e toma cuidado do nosso coração até não sobrar espaço para Deus. E nessa de minimizar os problemas, de minimizar aquilo que a gente tem feito de errado, mostrando que, na verdade, os fins justificam os meios e mostrando como as conquistas têm sido muito maiores do que aquele pequeno erro nosso, isso vai corroendo o nosso coração. Vai tomando espaço no nosso coração. E o espaço que a gente tinha para Deus vai diminuindo, daqui a pouco só tem um pouquinho. E daqui a pouco o seu relacionamento com Deus está quebrado e você não percebeu. Se deixarmos a cobiça tomar conta do nosso coração, ela se tornará um obstáculo para os efeitos da pregação da palavra de Deus em nossa vida. Será como a semente que caiu sobre os espinhos e foi sufocada pelos cuidados desse mundo. Um cobiçoso vem ao culto, ouve a palavra de Deus, mas o seu coração está tão tomado que ele tem dificuldade em usufruir de todas as verdades e das maravilhas que são ditas pela palavra de Deus. Então,
devemos orar, pedir a Deus que, se de alguma maneira há espaço tomado no nosso coração, que isso seja retirado e que a gente seja transformado para que a gente comece de fato a dar valor àquilo que interessa, as primícias que deveriam ser sempre voltadas para Deus. Isso é o que a avareza faz, gente. Corroendo cada um de nós. Ficamos frios e sem reação ao que ouvimos. Afinal, ao sairmos da igreja, toda a nossa preocupação, quando a gente tem um coração que está fechado para ouvir a palavra de Deus, se resume aos nossos negócios, aos nossos resultados, às nossas metas. Vejam que a cobiça é algo que escraviza. Você fica obrigado a atender os desejos que o mundo te diz que são apropriados para você. E depois disso tudo, de se consumir buscando atender os desejos do mundo, não fica energia para aquele esforço que, na verdade, deveria ser destinado a Deus, destinado ao Senhor. Esse é o nosso último mandamento, e me parece bem apropriado pensarmos em como um cobiçoso se comporta em relação aos mandamentos que estudamos. Vamos revisitar aqui de forma bem rápida. Não terás outros deuses diante de mim. O cobiçoso coloca muitas coisas à frente de Deus. Não farás imagem de escultura. O cobiçoso idolatra o dinheiro. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O cobiçoso não honra o seu compromisso com Deus. Como é a sua fidelidade em relação ao dízimo? Lembra-te do dia do Senhor. O cobiçoso guarda o dia do Senhor se não tiver algum negócio para fazer naquele dia. Honra teu pai e a tua mãe. O cobiçoso normalmente se relaciona com interesse, principalmente com as autoridades. Até as amizades, ou pelo menos as companhias, elas são escolhidas a dedo, de forma a trazer alguma vantagem. Ainda que não seja monetária, mas às vezes emocional. Não matarás. Acabe e Jezabel desejaram a vinha de Nabote e mataram para possuí-la. Muitos matam para obter lucros. E lembrando que, como estudamos aqui, há muitas formas de matar alguém. E muitas vezes somos motivados pela cobiça. Não adulterarás. Cristo falou sobre não cobiçar, e a palavra foi essa, a mulher do próximo. Não furtarás. Já dissemos aqui muitas vezes, o cobiçoso, ele aceita qualquer negócio. E, às vezes, cego, porque tem um coração já tomado pela cobiça, ainda que seja algo ilícito, ele aceita qualquer negócio, desde que seja para obter lucro. Não dirás falso testemunho. Pergunte aí para um cobiçoso se tem algum problema a mentir. Ele vai dizer que não, desde que seja para trazer bons resultados. Na cabeça dele, os fins justificam os meios. Você sabe como é que um cobiçoso encara o próximo? Muitos se aproximam do próximo normalmente por interesse. Muitos têm inveja. Muitos, em vez de se alegrar com o sucesso do próximo, se entristecem e começam a desejar sempre aquilo que o outro tem, que o outro alcançou, que pertence ao outro. Você já teve a oportunidade de contar para alguém alguma conquista que você teve e você perceber aquele sorriso meio amarelo assim? Ah, que legal, que bom que você conseguiu isso, parabéns. Em vez de você perceber aquela alegria que vem de dentro, dizendo, sério, você conseguiu isso? Que bacana, a gente estava orando por isso juntos. Você, por acaso, no momento de fraqueza, depois que comemorou com alguém a conquista dele, saiu de perto e pensou um pouquinho, por que não comigo? Meu irmão, a gente não precisa desejar o que é do outro. A gente não precisa desejar mais do que o suficiente para o nosso sustento. Cristo deve ser um exemplo para nós. Sempre demonstrando amor pelo próximo, Cristo queria sempre a transformação e o crescimento do outro, buscando que o outro também fizesse a vontade de Deus. Cristo se relacionava com amor, com gestos sempre de caridade. O que é que nós, cristãos, devemos fazer?
devemos nos colocar na dependência de Deus. Lembre-se, a palavra de Deus diz assim: o justo viverá pela fé. Você, por acaso, você que trabalha muito, que se empenha muito, que quer dar uma vida melhor para os seus filhos, que quer conquistar algo novo, que quer mudar de apartamento, que quer comprar o carro que você sempre sonhou, você acha que é você quem provê o seu sustento? Você acha que as suas conquistas são fruto apenas do seu esforço e do seu trabalho? Não ofenda a Deus. Afinal, é Ele quem provê e quem abençoa o seu trabalho. É Ele quem te sustenta, é Ele quem te permite e te dá o meio para trabalhar. Trabalhe sim, conforme o próprio Deus nos orientou, mas nunca coloque a sua vaidade à frente de Deus. Reconheça que é Deus quem te sustenta. Para fecharmos essa aula, nós vamos ler aqui Eclesiastes 5, do versos 10 ao 20, onde teremos aqui talvez um resumo muito interessante daquilo que Deus nos ensina sobre essa busca que é inadequada pela riqueza. Leia comigo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho, nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas, comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Essas palavras, meus irmãos, são fortes e muito sábias. E fica para nós uma lição de que devemos amar a Deus e não ao dinheiro ou à vaidade, que são todos eles passageiros. Que Deus nos abençoe, que tudo aquilo que estudamos aqui no decorrer dos 10 mandamentos nos sirva de lição preciosa para nos auxiliar na nossa caminhada diária. Que os nossos passos sejam sempre em direção a Jesus. Que o nosso relacionamento com Deus e com o próximo seja sempre segundo a vontade do Senhor. Agradeço a Deus por esse privilégio de poder compartilhar com você um pouquinho sobre a palavra de Deus. E fica aqui o meu agradecimento ao pastor Arlécio, a Esther, a Lígia, pela confiança e pela oportunidade que me deram de estar aqui com vocês durante todo esse tempo. Não perca a EBD do próximo domingo, como já comentei, será um momento diferente, especial, porque teremos a participação dos nossos pastores, de um dos nossos seminaristas, fechando também nossa jornada de leitura bíblica que foi proposta para esse ano de 2020. Eu, além de todo esse agradecimento, deixo aqui o meu desejo para que Deus te abençoe. Te convido a buscar sempre de Deus um amor incondicional pela sua palavra, porque é através dela que a gente conhece mais do Senhor e conhece mais do que Ele tem como desejo para a vida de cada um de nós. Você que, de alguma maneira, não viu as outras aulas ou, por algum motivo, perdeu algumas das aulas, você pode consultar o nosso canal no YouTube, basta procurar por IB do Barro Preto, ou pesquisando por Igreja Batista do Barro Preto também, facilmente você encontrará. Estão lá as 11 aulas, essa é a 11ª, desse estudo que fizemos sobre os 10 mandamentos.
que foram muito abençoadores para a minha vida, enquanto preparava os estudos, enquanto estava aqui falando para cada um de vocês, e tenho certeza, Deus, através do seu Santo Espírito, também poderá abençoá-lo, né? Então, se você não viu algum dos estudos, te convido a buscar e a acompanhar essas aulas. É uma série feita com muito amor, né? Debaixo de temor e buscando de Deus sempre a condução para cada um desses momentos que tivemos. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.